começou, assim, dentro desse mundo, dentro da minha vida como um todo, quando eu tinha 13 anos de idade. Foi o início de tudo. Eu sempre fui mais pra frente, assim, eu sempre fui fácil sociável. Então, eu com 13 anos de idade, eu sempre andava com o pessoal de 18, 19 anos, 17 anos, então eu conseguia me enturmar muito bem. É, Porém, tem um grande porém aí, que eu tinha 13, eles tinham 16, 17. E eu comecei a andar com eles, a sair mais com eles. E no meu mundo, dos meus pais, da minha família, onde tudo era proibido, dentro desse mundo ali era tudo normal, né? Era tudo ok. E eu queria bastante essa aprovação deles, ser visto por eles, ter essa Por moral esses deles. amigos teus da época, assim. Exatamente. Eu, por ser mais novo, eles por serem mais velhos, eu admirava eles, né? Eles eram Desse tua meu meio, era referência minha ali. referência, desse meu meio E, social. e isso, tu morava aonde? Eu sou de BH, Aham. morava lá no bairro João Pinheiro, lá de Belo Horizonte. É, Nunca passei nenhuma necessidade, assim, dentro da minha família, a gente nunca foi de ter o telefone do ano, ter o videogame do ano, ter a televisão do ano, nunca faltou nada. Eu digo que sempre teve muito amor dentro da minha família ali, mas não era, tipo, muito luxo. Meus pais, eu sempre via problema com dinheiro envolvido ali dentro. Dinheiro sempre era motivo de discussão, motivo de briga. Então, desde muito novo, eu sempre quis fazer o meu, ter o meu próprio. Eu não gostava de depender dos meus pais, porque eu achava que eu ia estar incomodando. Então, com 13 anos, eu comecei a vender bala fine na escola para juntar uma graninha. E aí eu comecei a experimentar coisas erradas muito novo. Então, não Entrou sei. pra uma vida, sim. É, Pode não contar, né? O sei. pessoal é de É casa, de pode casa contar, o aí. pessoal é de casa, estão tudo em casa. Eu experimentei maconha pela primeira vez com 13 anos de idade. Pô. E naquela época eu era muito menino, né? Criança, garoto, então eu era muito fácil influenciável. E aí eu fui um dia para uma festa que era mais de 18 anos, eu fui com uma identidade falsa. E aí eu tava no meio da festa assim, eu olhei pro lado, tinha um menino, um pouquinho mais velho que eu, com o Mizuno do ano, com blusa da Lacoste, com correntinha de ouro, com Apple Watch, com iPhone do ano. Eu comecei a observar que toda hora chegava alguém nele, ele tirava um trem da carteira, dava pra pessoa, a pessoa dava uma nota de 100, voltava e vinha. Falei, velho, que curioso isso daqui, né? E eu cheguei perto dele, comecei a aproximar, comecei a conhecer, e aí eu comecei a entrar no mundo errado. Eu fui vendido ali pelo dinheiro fácil, e eu vi que se eu fizesse aquilo ali, eu ia ter o que eu queria ter. Eu ia ter o telefone do ano, eu ia ser visto, eu ia ter as melhores garotas, eu ia para as melhores festas, eu ia ter os melhores amigos, supostamente. Então, saía todo final de semana, indo festa de mais de 18 anos com identidade falsa. E aí eu comecei a vender droga por conta disso. Caraca. Não é algo assim que eu me orgulho, mas é algo que hoje eu penso que tudo acontece porque tem que acontecer. Com Acho que certeza. nada na vida, assim, ela acontece em vão. Então, acho que tudo tem um porquê e tem um propósito. No Com início, ali, certeza. na hora, a gente não entende muito bem, mas depois, quando o tempo passa, a gente olha pra trás, a gente vê que os pontos vão se ligando e que tudo faz sentido. Tu vai A aprendendo gente vai muito, né? aprendendo. E foi uma experiência, assim, onde eu aprendi muito, querendo ou não, porque é um meio muito que tem muita maldade, então você pega muita malandragem, você aprende muita coisa da vida mesmo. Eu digo que foi uma escola da vida, essa minha época. Só que eu, de um lado, estava pensando só em mim, eu não estava olhando para minha família, né? Não tava vendo o desastre que eu tava fazendo. Minha mãe, ela chegou a encontrar lá em casa drogas e etc. E eu sempre inventando desculpas, sempre falando que era de um amigo, que eu tava guardando, que ele tinha esquecido comigo. Então eu recebi alguns avisos, não sei se foi alguém lá de cima, tipo assim, opa, você indo pro caminho errado. Minha mãe achou uma vez. Aí minha mãe achou pela segunda vez. Na segunda vez que ela achou, já não teve muita conversa. Tipo assim, já não tinha como reinventar, já não tinha como inventar as coisas. E desde aí, a relação entre pai e mãe, ela não existia mais dentro de casa. Eram pessoas que moravam na mesma casa. Meus pais nunca me proibiram, depois que eles encontraram, etc. Eles nunca me proibiram de nada, deixaram porque eles tinham muito na cabeça que a vida vai ensinar. Não vai ser o pai ou a mãe, isso aqui a vida vai te ensinar. E aí eu continuei nesse mundo de ilusão até que veio o último aviso. Foi quando eu tinha 16 anos de idade, a gente estava perto do carnaval.
Ia ser o primeiro carnaval que eu ia vender. E eu tinha comprado uma quantidade grande eu vendia bala, era êxtase. Nas festinhas era a que mais bombava, porque eu não ia pra curtir, pra aproveitar, eu ia pra vender. Eu ia pra festa pensando no olho tanto de gente que tem aqui. Tem 2, 3, 4 mil pessoas aqui, 5 mil pessoas E tu aqui. ia lá pra... Todo mundo usando, todo mundo se curtindo, todo mundo bebendo. Então, eu ia lá pra vender, pra fazer dinheiro. Até que eu internei. Eu tive uma doença que é pericardite. Uma doença que inflama a membrana que envolve o coração, que é o pericárdio. E ele não consegue... Ele inflama, então seu coração não consegue trabalhar direito. E aí eu fiquei 45 dias internado. Isso antes do carnaval, depois. Isso não foi durante. Eu Caraca. comprei as drogas e aí faltava, tipo assim, uma semana pro carnaval começar, eu internei. E aí, ali foi onde eu digo que entrou um Thales e saiu um outro Thales ali, porque ali foi onde eu aprendi muita coisa mesmo. Porque todos os meus amigos, né, que estavam na balada, na festa, que batiam no meu ombro, falavam assim, tô com você pra sempre. Quando eu precisei, foi 5 que foram me ver, foi 4. E a pessoa que eu mais desprezei, que eu mais trouxe desgosto, que foi minha mãe, foi a pessoa que ficou comigo 44 dias no hospital, dormindo numa poltrona. Ela só dormiu um dia em casa, então ali eu aprendi realmente o valor do amor, da sinceridade, da honestidade. Minha mãe virou minha melhor amiga, virou meu porto seguro. Eu tinha que ficar ligado no oxigênio 24 horas por dia, quando eu não conseguia respirar. Eu tive 2 litros de líquido no pulmão. Tive que fazer uma cirurgia na região do coração. Tive trombose no braço esquerdo. Tive cálculo renal no rim. Eu tive que fazer uma cirurgia no pescoço também. Então, assim, foi onde eu mais sofri e eu mais aprendi também. E ali na hora eu também não entendia, né? Por que comigo? Por que eu? Por que tá acontecendo tudo isso? Por que eu tô sofrendo tanto? Por que tudo isso aqui? Então, na hora eu não entendia, né? E a pericardite, ela se dá devido a alguma outra doença, tipo tuberculose, uma outra doença autoimune, uma gripe. E quando você descobre qual que é essa outra doença, é fácil você combater a pericardite. Só que não descobriram qual que é O que tinha essa outra provocado? doença. Caramba. Então, foi um momento bem difícil, mas ali eu saí com outra cabeça. No primeiro dia que eu recebi alta, eu peguei as drogas que eu tinha comprado, peguei minha mãe, expliquei tudo pra minha mãe, com quem que eu comprava, quanto que eu vendia, onde é que eu vendia, expliquei tudo pra ela no hospital, virou minha melhor amiga mesmo. Peguei as drogas, joguei na descarga na frente dele e falei, ó mãe, acabou. A partir de hoje, isso aqui não vai acontecer nunca mais. E aí foi dali que eu fui trabalhar como lavador de carros, né? Fui buscar o dinheiro... Sério? Buscar a vida mais... Não o dinheiro fácil, o caminho certo. E aí eu tava no 2º ano, de manhã eu estudava, à tarde eu ia pro Lava Jato, e de noite eu ajudava meu pai na van.